Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus continua abençoando constantemente a sua vida. Eu quero, desde já, o agradecer. Nós sabemos que o agradecimento sempre é importante, porque é um sinal que Deus tem usado também vocês para participar, se inscrever nesse canal. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. É o meu agradecimento. E com certeza nós sabemos que a honra e a glória é dada ao Senhor. Estou aí nesse canal aí, você pode se inscrever no inscrito, você pode realmente abençoar esse canal, você pode permanecer sempre na visualização de se inscrito também. Você pode acompanhar todas as mensagens, você está nas suas mãos, porque é importante aí. Mas a coisa mais importante que nós podemos ver, que o próprio Cristo desfez a amizade entre os homens. Desfez a inimizade entre os homens, porque existia inimizade entre os homens, porque até hoje existe inimizade. Você sabe que o apóstolo Paulo encontrou na igreja em si a briga e as divisões em questão de pessoas querer ser um melhor do que o outro. Paulo encontrou também o judaísmo também, junto com os gentios, que ele não queria aceitar também, os irmãos não queriam receber aquele que o aceitou Jesus, que veio do mundão, gentil, né, e não queria aceitar. Você vai ver agora, como vai falar no nosso canal, que é importante para você, que Deus ele quebra a inimizade, as pessoas têm barreira, têm dificuldade, Deus não aceita divisão. Ele quer tudo dentro da forma dele. A pessoa, às vezes, divide e sai e conversa muita coisa. Mas a carta escrita em Efésios, no capítulo 2 e 11, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éramos gentios na carne, chamado a incircuncisão, pelo que na carne se chamaria circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estéveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e derribando-se a parede de separação que estava no meio de vós, ou no vosso meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia-se em ordenança para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. Essa palavra nos traz uma coisa muito interessante para você, que existia sempre, na época de Jesus, e inclusive o apóstolo Paulo também vai encontrar aqui, nesse assunto, ele viu a dificuldade que existia entre o judaísmo cristão, que já tinha também, existia pessoas também que já era crente em Jesus, existia também o gentio, aquele que vivia da idolatria, não conhecia Deus. E quando ele foi participar dos cultos, e ali, acompanhando a pregação, era rejeitado. Porque realmente existiam pessoas que tinham ritual, ele tinha uma barreira que existia entre os gentios e o judaísmo. Podemos encontrar que a palavra de Deus falando para nós aqui, e inclusive o apóstolo Paulo falou essa carta assim, que a incircuncisão, pelo que na carne. Sabemos que para fazer parte da linhagem de Israel, o incircunciso, né, pessoas que ele é incircunciso, tem que se incircuncidar. E o Moisés, lá no deserto, aquela pessoa que fazia parte da linhagem de Israel, ele tem que fazer para circuncidar, quer dizer, uma pessoa, até pessoa já de idade, mas não era israelita, e fazia aquele trabalho com a pedra e cortava o prepúcio assim, e a pessoa já ficava na linhagem de Israel. E nós sabemos que ele tinha esse ritual, quer dizer, a pessoa que
Por isso que nós encontramos que a palavra de Deus falando, a incircuncisão foi quando Davi chamou, você sabe aquela história bem, incircunciso, quer dizer, não fazia parte de Israel. E quando a pessoa não fazia parte de Israel, ele tinha que realmente fazer o trabalho do prepúcio, né? Você entende aí? Bem, com a pedrinha cortava o prepúcio dali e a pessoa participava, quer dizer, da linhagem de Israel. Se não fizesse isso aí, também não participava da linhagem de Israel. Muito ficava fora, não tinha condições de participar. Mas a Bíblia nos fala que existia isso e o próprio judaísmo queria criar isso também. E a separação entre os homens era muito grande. As mudanças que o tiraram do quadro desolador do gentio, ele era isolado, ele não poderia participar nem o trabalho do templo. Paulo afirmou que os judeus e os gentios passam a ser um só povo pelo sangue de Cristo, tendo sido derribadas a parede de separação. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava dizendo, ele antigamente, ele não conhecia Deus. Quer dizer, ele estava ainda na lei da incircunciso ou incircuncidar, mas o apóstolo Paulo, ele falou uma palavra e disse, através da carta aos Efésios, ele disse, mas quando você aceita Jesus como Salvador, por isso a Bíblia nos fala aqui, esse versículo aqui, lá, carta 2, a carta aos Efésios e o 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Então eu estou falando assim, Paulo mostrou a nova aliança que tinha ali, que a pessoa quando aceita Jesus, foi quebrado a lei da incircuncisão e circunciso. Somente Cristo, ele, através da sua morte, ele quebrou esse vínculo aí, esse peso que existia entre os irmãos, através de quê? Da morte e a ressurreição de Jesus. Mas ainda nós podemos ver que a parede da separação, o apóstolo faz uma analogia com o quê? Com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção era uma demonstração exclusivíssima espiritual do judaísmo. Entre o santuário e o átrio do gentil havia o quê? Uma pedra, a proibição de acesso dos estrangeiros. Quer dizer, ele mesmo colocava ali que no templo, que os estrangeiros, embora que ele aceitando Jesus, a doutrina que o apóstolo Paulo estava ali pregando, mas ele não aceitava nenhum se aproximar, nenhum entrar no templo, nenhum adorar a Deus, porque ele era rejeitado. E nós sabemos que as maiores que existem, nós podemos encontrar as confusões que existem, os problemas que existem, exatamente é isso aí que eu estou me referindo. Porque quantas pessoas ele está no mundo, daí fazendo aquilo que o mundo oferece. Quando ele aceita Jesus como Salvador, ele vem sem saber ter conhecimento doutrinário, sem ter o conhecimento que é a verdade. E ele encontra, às vezes, dentro do templo, às vezes, essas barreiras que existem. Quer dizer, a pessoa vem do jeito que ele está lá fora, ele não entende de nada. É isso que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo. Por isso que de qualquer lugar o gentio poderia olhar e observar o templo, porém não tinha permissão de aproximar dele. Era realmente impedido que eles entrassem ou se aproximassem do templo. Essa dificuldade que existia, nós podemos ver que é muito interessante. Os homens não poderiam entrar, estavam impedidos por muro que circulava ali, uma barricada de pedra, de gente com 1,5 metros, assim, para eles não entrar no templo. Mas Paulo estava mostrando, olha, nós não estamos na lei aí, não é o rigor da lei. Esse povo também, ele é pelo sangue. Nós encontramos que o apóstolo Paulo mostrando a ele, esclarecendo a ele, que noutrora, em outro tempo, era gentio da carne, chamado a incircuncisão, pelo que da carne, da incircuncisão, mas agora,
vós sois salvos através da nova aliança que é o sangue de Jesus. A dificuldade que existe hoje, às vezes, exatamente é isso aí, as barreiras que tem de a pessoa não se aproximar de Deus, porque o primeiro passo que existe é porque quando a pessoa ele aceita Jesus, ele vai encontrar dificuldade na sua caminhada. E o extremismo, quando esse levou Paulo à prisão, onde foi acusado de permitir o grego traspassasse as barreiras. Paulo foi preso porque Paulo pregou tanto para os gentios, para os judeus, como para os gregos, e ele foi realmente até preso. O apóstolo Paulo, em outra vez, sentiu na pele o fanatismo das suas pessoas que ele conhecia. Paulo também, nós vimos que extremismo era um homem radical que existia ali no templo, no judaísmo. Pessoas que pegavam no pé da letra. E hoje existem pessoas assim, meu Deus. O maior sofrimento que existe hoje em todas as igrejas, nós podemos dizer que você sabe, o seu líder aí, você está pastoreando, você está vendo a situação, como é que está. Existem pessoas que estão, às vezes, ali dentro, mas é radical demais. Pessoas que ele quer realmente que a pessoa seja igual do jeito que ele quer. E como o pastor José encontrou pessoas ali, Paulo encontrou, nós encontramos que existia pessoas religiosas radical. O interessante é que, embora questionasse-se a eficácia do ritual do judaísmo, essa postura do apóstolo pode ser compreendido pelo desejo de que o maior número de pessoas para Cristo o aceitassem como Salvador, que as pessoas viessem. Por isso que teve um problema na primeira carta aos Coríntios 9 e 19, teve sim, porque sendo livre para com todos, fez-me servo de todos, para ganhar ainda mais as pessoas. O apóstolo Paulo, homem que, criado ali com Gamaliel, um homem, cidadão romano, fariseu, mas ele fez de tolo, ele fez de uma pessoa que, para ganhar as pessoas que estava precisando naquele momento. Podemos colocar que tem muitas pessoas que não conseguem caminhar às vezes. Ele tem vontade, já encontrei pessoas, eu tenho vontade de ser crente, eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de participar dos cultos, eu tenho vontade de sentir a presença de Deus, mas eu estou encontrando a dificuldade. E onde é essa dificuldade? Entre as pessoas que são realmente, às vezes, radicais com as coisas espirituais. Podemos entender, por isso que existe discipulado, existe treinamento de discípulo novo, existe muita coisa que é oferecido para ele conhecer, para poder conviver na vida espiritual e não colocar no jugo, como nós encontramos que a circuncisão feita pela mão dos homens, a circuncisão fazia na hora, entrou para a israelita, tinha que fazer a circuncisão. Aquele era considerado como incircuncisão, quer dizer, não participava, mas veio esse mandamento do próprio Jesus, que ele quebrou, ele fez essa aliança através do seu sangue, do seu sofrimento, dizendo tanto a incircuncisão e circunciso. Essas pessoas que estão com essa dúvida, você quando me aceita como Salvador, faz parte comigo. A palavra de Deus falando, fazer parte comigo, porque teve uma orientação e o apóstolo Paulo ele sofreu com isso aí. E ele também se expressou, me vi como judeus, para ganhar os judeus, para estiver debaixo da lei, para ganhar os gentios e ganhar todos que ele estava com essas dúvidas. Tudo ele fez como gentio, como judeus. Ele foi uma pessoa que tinha com tudo isso, apesar dos esforços de buscar o ânimo do judaísmo. Alguns judeus da Ásia, vivendo no templo, acusavam-se Paulo e dizia que ele estava fazendo uma rebelião, que ele estava fazendo uma coisa que não era para fazer. Você encontra lá no livro de Atos, no capítulo 21, 30 e 34. Você vê que acusaram de ensinar tudo aí contra o judaísmo, contra o templo. Além disso,
empurraram Paulo para fora, disseram que era crime. Foi preciso vir os soldados, vir os oficiais, para Paulo não morrer naquele momento. Por quê? Porque ele não estava aceitando aquele gentio, aquelas pessoas que viviam na idolatria, que não conhecia Deus, como crente dentro do círculo do templo ali para adorar a Deus. Nas reuniões dele, ele não estava aceitando esses irmãos assim. Mas Paulo mostrou, Jesus já mostrou a palavra, que quando a pessoa ele aceita Jesus, não importa o que ele fez, o que ele está praticando, o que ele vivia praticando, se ele era um homem que fazia coisa errada, se vivia na bagaceira, como diz, se fazia coisa que ele não devia fazer, então devemos abraçar e perdoar as pessoas quando ele veio para Cristo. Então, Paulo encontrou tudo isso aí da sua jornada. Nós sabemos que os judeus piedosos consideravam os não-judeus, os gentios, ele dava empurrão àqueles homens em relação às cerimônias, enquanto eles próprios sentiam que puro, imaculado por causa da sua herança nacional, dos seus ritos religiosos que tinha, pelos sítios dos judeus, e o gentio não era nada, desconsiderar. Meu irmão, eu quero dizer para você aqui nesse momento, todas as pessoas que estão me escutando aí, você talvez está com esse problema na sua vida. Diz, rapaz, eu sou uma pessoa, estou começando, mas estou com dificuldade. A pessoa diz, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Deixa a pessoa entrar, aceitar. Deixa ele aprender. Deixa a palavra entrar no coração dele toda hora. Deixa ele ir para a doutrina que tem lá um sermão do líder ensinando. Deixa ele mostrar o caminho da verdade, que ele vai deixando tudo aquilo e daqui a pouco ele está realmente, se brincar, mais crente do que você. Por quê? Porque ele está aprendendo a palavra e a palavra penetra. Por isso que nós sabemos que existia isso, essas barreiras que existiam na época de Jesus, a aliança divina. O próprio Deus fez uma aliança e também estabelecia o que? O meu concerto com eles, para ele dar-lhes o que? A terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Lá em Êxodo 6:4, Deus fez essa aliança com o povo. O próprio Deus que se encarregou de o povo realmente servir a ele, foi Deus. E foi Deus que falou a Moisés, ó, a pessoa tem para fazer parte comigo, você é da onde? Não, sou lá dos cananeus. E você, sou do Eteu. Você, tal lugar então para tá certo. Venha para cá, você vai ser circuncidado. Aí eles pegavam a pedra e faziam ali a circuncisão. Certo? E ele dali diante, né, o prepúcio ali, então até sangrava. Mas ele começava, os homens, ele já participava da linhagem de Israel. Mas depois do sofrimento de Jesus, quebra de quê? A aliança que ele fez com o homem, com Abraão também. Então o apóstolo Paulo encontrou essa barreirinha lá na igreja de Corinto, na carta aos Efésios. Aqueles irmãos que não queriam aceitar as pessoas. Não, você para entrar aqui, eu sou judeu, você que mais, você tem que fazer isso e aquilo. Paulo disse, não precisa. Por isso que ele foi considerado homem como estava fazendo revolução. Portanto, diz, eis que ele dou o meu concerto de paz, número 25:12. Deus disse, eu dou meu concerto de paz para vocês. Meu amigo, você aí que está sentado, que está ouvindo agora, neste momento, não importa o que você fez, nem pecado eu estou me referindo aí para você. Qual foi o erro que você cometeu? Você diz, mas, pastor Josias, faz 4 dias que eu estou caminhando, 1 mês, e 3 meses. E agora? Continue caminhando, ouvindo a palavra, guardando o coração, que você vai encontrar pessoas religiosas e ritual dentro da igreja. Você encontra pessoas assim, pessoas rígidas, pessoas que, às vezes, ele acha que é do jeito dele, mas é do jeito que Deus quer. A palavra do Senhor Jesus está falando aqui, que é o Salmo 89:28, a minha benignidade é de eu guardarei para sempre, o meu conserto será firme em Jesus. A benignidade, o meu conserto, que é a palavra,
eu guardarei para sempre em Jesus. Então, quando Deus está falando para você aqui, através dessa palavra, então Paulo disse assim, porque naquele tempo eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Cartas de Efésios 2:12. Mas agora, em Cristo Jesus, olha a palavra aí, que nós estamos observando bem esse assunto aqui. Mas agora, e agora? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então, foi Cristo que fez em você essa aliança, não a lei, não o ritual, de jeito nenhum. Uma aliança de uma comunhão, tanto gentios, como grego, como judeu, como toda classe de gente. Ou ele pode ser uma pessoa espiritismo, ou que viveu dentro de uma coisa de macumbaria. O que ele estiver fazendo para lá? Quando ele aceita Jesus como Salvador, é uma só pessoa em Cristo Jesus. A palavra de Deus está falando que tudo passou. Não existe mais aquilo, mas ele era aquilo. Era, mas não é, porque através da aliança que ele fez com Jesus, através do sangue de Jesus, ele agora foi transformado pelo poder da palavra de Deus. E a maior dificuldade, você sabe, você vai ver muita coisa nesse canal. E de bom também, que a maior dificuldade que a pessoa tem de servir a Deus é porque a pessoa aponta um e aponta outro. Qualquer coisa que existe hoje, quando o crente erra, ou uma pessoa erra, não é todas as pessoas gentios, você está entendendo? Gentios são as pessoas que não conhecem a forma de igreja lá fora. Essas pessoas fazem o quê? Às vezes está dentro ali, coloca assim, até filma e joga na internet, e achando que está fazendo certo, fazendo tudo errado está fazendo. Fazendo tudo errado, não está fazendo certo. Porque a Bíblia diz que questões de crentes se resolve com ele mesmo. Tá? Você é de acordo comigo? Você pegar uma pessoa que não é crente, pessoas que ainda não é crente, e falar dele, e colocar na internet a história dele, e queimar, e bater forte, e queimar lenha, como diz a história, e achando que Deus vai... Não, Deus não aceita isso. Como essas pessoas podem se aproximar de Deus, podem receber a palavra do coração, que às vezes a pessoa não está bem em si nem com a pessoa. Então a Bíblia nos fala assim, que o ritual que existia com Paulo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe do pecado, não conhecia Deus, mas pelo sangue de Cristo chegasse perto. Deus abençoe. O 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio deles, Deus, o próprio Jesus derrubou essa barreira que existia. Ele diz assim, agora todo mundo é um só. Todas as pessoas que me aceitam, ele pode ser quem for, rico, ele pode ser pobre, ele pode ser pessoas de classe, quem for que ele seja, quando aceita Jesus como Salvador, é igual diante de Deus. Então lá no céu não existe grande nem pequeno, todo mundo é igual para Jesus. Que Deus o abençoe poderosamente. Que essa palavra penetre o seu coração, a igualdade que existe pelo sangue de Jesus. Não precisa mais da lei que existia, que Moisés, que é ordenado lá no deserto, a circuncisão. Não precisa. E que é o apóstolo Paulo? Eu devo fazer o quê? Não, você antes estava longe, estava sem direção, mas pelo sangue de Jesus, quando você aceitou Jesus, chegasse perto. Nós somos igual em todo sentido. Não existe ninguém maior do que ninguém. Podem ter assim em posição eclesiástica. Você está entendendo bem? Que depois eu vou explicar sobre isso aí a vocês. O que é posição eclesiástica? Eu vou explicar assim depois, noutra oportunidade. Aí tem os cargos, mas em questão, em posição espiritual, todo mundo é igual diante de Deus. E vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença, neste momento, ó Pai, tua graça, tua misericórdia. Nós sabemos que existia no meio do povo, aonde o apóstolo Paulo foi pregar, e na carta que tem aos Efésios, existia essa barreira e essa dificuldade. Quando o gentil que estava lá fora na idolatria, sem ter conhecimento, quando te aceitava, próprias pessoas que estavam ali no templo não queriam que ele fosse participar.
Existia uma barreira até de uma distância para não ir mais, através do apóstolo Paulo mostrando que o sangue derramado na cruz, a nova aliança, viesse para todas as pessoas, não importa a posição, não importa o que a pessoa fez, ou o tamanho do pecado que ele cometeu. O importante é que nós estamos na nova aliança através do teu sangue, do teu sofrimento. E ajuda, Senhor, as pessoas que estão, às vezes, com ritual, com rigor, e muitas vidas se perdendo, às vezes, porque recebem palavras que magoam o coração e fica triste, e às vezes não aparece mais para cultuar. Mas tu és o Deus que quebra as barreiras, quebra a dificuldade, meu Pai, diante da tua presença, em teu nome, Senhor, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude, e que o Senhor Jesus permaneça com a paz do teu coração constante. E lembre de uma coisa, foi quebrada a barreira, que existia essa barreira da intriga. Não, eu não quero mais fulano. Todas as pessoas, quando ele aceita Jesus, Jesus recebe ele igual a qualquer um de nós que ela está. Deus abençoe, permaneça ouvindo a palavra, que é muito bom no teu coração todos os dias. Deus abençoe em nome de Jesus e amém.